Bom, eu, como eu já disse antes, eu era fã do Felipe Neto. Era, porque eu não sou mais. Porque ele fez um vídeo falando sobre Deus e religião. Tá, eu falo isso no primeiro vídeo, no Resposta ao Felipe Neto número 1. Falo disso, falo sobre fãs que ele perdeu. Falo também que esse é um assunto indiscutível. Religião não se discute. Depois que eu fiz o primeiro vídeo, um monte de gente começou a falar que eu estava errado, que era um fanático, que não sei o quê, que religião não se discute, isso aqui, aquela. Por que religião não se discute? Eu fiz o número 2, a versão mais alegre, mais cômica do Recado para o Felipe Neto. Recado para o Felipe Neto número 2. E disse a mesma coisa que eu disse no 1, só que mais alegre. Só que mesmo assim ainda continuam imbecis, fazendo as mesmas perguntas, falando as mesmas coisas sobre o vídeo. Só que, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero que você assista o 1 e o 2, senão você não vai entender esse droga de vídeo que eu estou fazendo. Então assista o 1, depois assista o 2, depois assista esse aqui. Se você estiver assistindo esse aqui, pausa agora e vai assistir o 1, depois o 2 e depois esse. Bom, eu recebo mensagem na minha caixa de entrada toda hora dizendo por que religião não se discute. Primeiro, para você falar de uma religião, você tem que tocar no Deus dessa religião. Impossível você falar dessa religião sem tocar no Deus que lidera essa religião. Segundo, para você falar de uma religião, você vai ter que falar sobre Deus. E para você falar sobre Deus, você vai ter que ter muito argumento. E não é argumento ruinzinho, não. Não é argumento qualquer coisa, não. Você vai ter que arrumar um argumento sinistro, um argumento Conan, para você poder falar sobre Deus. Sobre o Deus dessa religião. Sobre essa religião você vai ter que falar. Você vai ter que arrumar tanto argumento para falar sobre Deus e sobre essa religião que você vai ter que arrumar 70 vezes mais argumentos para debater com as pessoas que seguem essa religião. Então, o que eu quis dizer no primeiro vídeo, que religião não se discute, é por causa disso. Se você for falar de uma religião, de um Deus, você vai ter que arrumar argumento para a religião, arrumar argumento para Deus, arrumar argumento para os fiéis que seguem essa religião ou que seguem esse Deus. Então, preste atenção. Eu disse que religião não se discute por causa disso. Você vai entrar num debate enorme e muitas das vezes vão acontecer desavenças ou desentendimento entre essas duas pessoas que estão se debatendo. Porque uma vai querer impor o pensamento da outra sobre a outra. E nunca vai dar certo. Nunca, nunca. E sempre vai chegar um desentendimento. Por isso que religião não se discute. Tá bom? Essa parte é para os babacas que ficam perguntando por que religião não se discute. Eu acabei de explicar. Se você não entendeu, volta o vídeo todo. Puxa aquele negocinho lá. Volta o vídeo todo e ouve direitinho. Religião não se discute porque argumentos para falar da religião, argumentos para falar sobre o Deus dessa religião e argumentos para falar com os fiéis desse Deus, ou os fiéis dessa religião. Então, cara, não é qualquer um que pode falar sobre religião. Por isso que eu disse que religião é um assunto indiscutível, como muitas pessoas aí dizem. E tem poucas pessoas babaca, como essas pessoas que mandam comentários para mim, perguntando por que religião não se discute. Segundo, pessoas perguntam, pessoas falam que eu sou um fanático. Pessoas estão me rotulando como fanático e como um cego que é manipulado pela minha religião. Eu não sou manipulado pela minha religião. Tinha um comentário lá dizendo como que eu sei que minha religião é verdadeira e única. Cara, todas religiões são falhas. Religiões são todas falhas. A única coisa que não é falha é o Deus que as pessoas seguem. O Deus que essas pessoas seguem não é falho.
A religião é falha, porque sempre tem corrupção, sempre tem pecados, sempre tem abominações ao Deus onde que essa pessoa serve. Sempre tem. Ao menos que você seja um seguidor da igreja satanista. Aí está liberado tudo para você. Mas outras pessoas que não são, é isso que eu quero dizer. E outra, eu não sou fanático pela minha religião. Eu não sou um cego. Eu não sou um cego que é guiado pela religião, que é dominado pela religião. Tenho os meus pensamentos. Eu imponho meus pensamentos sobre essa religião. Eu não sigo religião nenhuma. Não sigo religião nenhuma. Eu adoro e exalto ao menos um Deus. Deus de misericórdia, que eu sigo, que está citado na Bíblia. Ele é o Deus que eu creio, que criou tudo e todos e ama todos vocês. E a única coisa que eu sigo e sou guiado é por Jesus Cristo. Não sou guiado por religião nenhuma, tá bom? Segundo, continuando o assunto de religião não se discute, eu li um comentário assim: ah, então o que o Show da Fé está fazendo então? Mula, você já assistiu pelo menos uma vez o Show da Fé? Ou você só vê na propaganda e muda? Eu acho que você só vê a propaganda e muda. Mula, o Show da Fé, que é feito pelo pastor R.R. Soares, ele não obriga ninguém a acreditar em Deus. Ele não chicoteia ninguém para acreditar em Deus. Ele não bota uma arma na cabeça da pessoa e diz: você vai acreditar em Deus, senão você vai morrer. Ele não fala isso. Então deixa de ser babaca. Assiste o Show da Fé pelo menos uma vez. Ele não impõe a religião dele. Ele não impõe Deus acima de tudo. Ele não impõe Deus acima de todos para todos adorarem, senão vão morrer. Não, não é isso. Assiste o Show da Fé pelo menos uma vezinha, antes de você sair comentando comentários idiotas, como você fez na minha caixa de mensagem. Tá bom? Segundo, tem um senhor de 45 anos, que até esqueci o nome agora, cara. Eu achei muito engraçado e escroto ao mesmo tempo, que ele fez uma conta no YouTube, não faz nem 5 dias, para apenas falar mal de vídeos que falam de Deus ou sobre religião. Senhor, você é muito escroto. Tu tá velho demais, cara. Tu tá velho, 45 anos, você tá velho pra ficar entrando em canais de adolescentes de 16 anos. Pra ficar falando sobre os vídeos dele. Cara, vai jogar xadrez na praça. Vai jogar dama na praça. Vai jogar baralho no barzinho. Vai jogar sinuca. Que é a melhor coisa que você faz. Por favor, deixa de ser idiota e ficar assistindo vídeos de adolescentes e criticando vídeos de adolescentes. Porque você não sabe, tenho 16 anos, você tem 45. Eu posso muito bem ter milhares, milhões de argumentos, milhares de vezes melhor que os seus. Aliás, você não tem nenhum argumento, você só zoa. Eu li um comentário que você deixou. Você chamou a Bíblia de Gibíblia. Em um debate você precisa falar isso de um argumento de outra pessoa? Eu acho que não, cara. Você só zoa, você não tem argumentos. Então você é um cocôzento de merda. Você não passa do cocô do mosquito, do cocô do cavalo do bandido. É isso que você não passa, tá bom? E era só isso, eu acho, que eu queria falar. Peraí. Eu acho que eu não estou esquecendo nada, então era só isso. Então, para você que perguntou por que religião não se discute, é sobre isso. Você tem que ter argumentos para falar da religião, argumentos para falar sobre Deus, argumentos para falar sobre os fiéis. Muitos argumentos. Argumentos bons, não ruins, como você bota na minha caixa de entrada, tá bom? Segundo, não sou fanático, como eu já deixei escrito aqui. Nenhuma religião me influencia. Eu não sigo nenhuma religião me domina. Sigo apenas Deus e Cristo Jesus. Terceiro foi o recado para o velho de 45 anos, idiota.
Tá bom? Para com isso, cara. Vai fazer o que eu disse. Xadrez, dama na praça e baralho no barzinho e vai jogar sinuca, que é a melhor coisa que você faz. E... Ah, tem gente comentando assim, que Deus obriga a pessoa a amar Ele. Me ame, me adore, me exalte, ou senão você morre. Deus não fala isso. Negativo. Preste atenção um pouquinho na Bíblia. Leia a Bíblia. Como eu já disse, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Muitas pessoas me perguntam por que eu uso livre-arbítrio. Eu uso porque Deus me deu ele para me usar do jeito que eu quiser. Então eu uso e falo dele à vontade. O livre-arbítrio, Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quer ser e o que você quer fazer da sua vida. Deus não se entrepõe entre você e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seu. Você faz o que você quiser da sua vida. E por Deus te dar esse livre-arbítrio, você tem a autorização de ser e fazer o que você quiser. Deus não obriga ninguém a adorar Ele. Deus não obriga ninguém a se prostrar diante dele. Não obriga ninguém. Está ouvindo? Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Se você escolhe não adorar Ele, Ele vai te deixar. Vaza. Agora, se você quer usar o livre-arbítrio para adorar Deus, muito bom. Se você não quer, vaza. Se você quer, seja bem-vindo. Entendeu? Se não entendeu, ouça o vídeo tudo de novo. Era só isso. Tchau.